Do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula online e nessa aula a gente vai falar sobre fração equivalente. Fração equivalente. Bom, fração a gente já tem discutido há algumas aulas, na verdade 2 aulas, o que é fração. Fração é aquilo que delimita pedaço de alguma coisa. Então a gente chama isso de fração. Então sabemos que fração representa uma parte. Mas o que seria o significado da palavra equivalente? O que significa? Bom, a palavra equivalente, ela oriunda da palavra eco, que em latim significa igual. Já ouviu aquele eco? Você grita em algum lugar e o eco responde? Então, isso a gente chama de igual, certo? Tem várias palavras que iniciam da mesma forma que a palavra equivalente. A gente tem a própria palavra equivalente, que significa igualdade, tem a palavra equação, tem a palavra equador, que é a linha que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Duas partes iguais. Nós temos a palavra equidistante também, e várias outras palavras que me fogem à cabeça, mas que representam essa igualdade, ok? Então, quando eu falo de frações equivalentes, eu falo de frações iguais. Mas como duas frações podem ser iguais? Duas frações são consideradas iguais quando elas possuem números diferentes e representam a mesma quantidade. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu aqui, por exemplo, você está me vendo na tela do seu telefone celular, eu estou dividindo essa tela em duas partes. Ou seja, eu estou ocupando metade desta tela. Agora, eu estou dividindo a tela em 4 partes. Eu estou ocupando 2. Eu continuo ocupando metade da sua tela. Observou? Apesar de eu ter aumentado o número de partes, eu continuei ocupando a metade. Não modificou a proporção. Se eu dividisse a tela do seu celular em 8 partes e eu ocupasse 4 pedacinhos, eu continuaria ocupando a metade do seu telefone. 1/2, 1 sobre 2, 4, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 4 sobre 8. São todas frações equivalentes, porque representam o mesmo significado. Mas, Fabrício, como é que eu faço para definir uma fração equivalente? Como é que eu faço para descobrir uma fração equivalente? Bom, como qualquer coisa, para a gente começar, a gente precisa de um início, de um ponto de partida. Então vamos considerar uma fração qualquer, 1/8, ok? 1 de 8. Então pensa, eu adoro esse exemplo, da pizza. Pensa numa pizza, você tem um pedaço de 8, ok? Se você pega esses pedaços e corta ao meio, ok? Ao invés de você cortar em 8, você corta em 16 pedaços e come 2 pedaços, você continua comendo a mesma quantidade. Se você pega essa pizza, onde você comeu 1 de 8, e corta em 64 pedaços e come 8 pedaços, cada pedaço ficou mais fininho, tá vendo? Consegue reparar? Quanto mais eu corto, mais fininho o pedaço fica. Então, se eu comi 8 pedaços de 64, na verdade eu estou comendo 1 de 8. Estou continuando comendo a mesma quantidade. Ok? Isso a gente classifica como fração equivalente. E como é que eu crio essa fração equivalente? É simples. Basta eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então pega uma fração 1/3, 2/3, por exemplo. Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor. 2/3, vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3. Então passo a ter 6 nonos. 2/3 e 6 nonos representam a mesma quantidade. Representam o mesmo espaço. Ok? Representam o mesmo valor. A diferença é que antes o quadradinho de 2/3 era grandão e agora o quadrado ele é pequenininho, certo? Se você pega 6 nonos, você está pegando 2/3 do total de quadrados que você tem. Ok? Simplificação de fração. Bom, pessoal, quando eu falo de simplificação de fração, eu falo de tornar mais simples, de tornar mais fácil, de facilitar o entendimento de uma fração, ok? E como é que se facilita o entendimento de uma fração? Reduzindo os seus valores. É possível simplificar frações quando o numerador e o denominador possuem divisores comuns, ok? Então eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Para que isso serve, Fabrício? Como eu falei, serve para facilitar a leitura, ok? Vamos dar um exemplo muito simples. Vou dizer que 25% da escola, 25% dos alunos da escola usam óculos, ok?
Falar que 25% dos alunos da escola usam óculos significa que 25 a cada 100 alunos usam correção visual, ok? Beleza, ótimo, entendi. 25 a cada 100 alunos, só que é um número grande demais, não é? Se a gente dividir o 25 e o 100 por 5, ou seja, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, e depois dividir de novo por 5, vamos dividir a primeira vez. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 100 dividido por 5 vai dar 20. O que eu afirmo agora? Eu afirmo que 5 a cada 20 alunos usam óculos. Já deu uma facilitada. Só na turma do sexto ano tem 10 alunos, então a gente já consegue ter uma noção da quantidade de gente que usa óculos. Vamos facilitar um pouquinho mais? Vamos dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor novamente. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 20 dividido por 5? 4. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que 1 a cada 4 alunos da escola usam óculos, ok? Ou seja, deu para facilitar muito. Você começa a se colocar na situação do cara que está usando óculos. Você começa a entender em quantidade mais próximo da sua realidade. A palavra 25%, ou a expressão 25%, ela é um pouco confusa, porque lida com números grandes. Se você consegue reduzir os seus valores ao máximo, fica mais fácil de você compreender, ok?